Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nem sempre tudo acontece como queremos, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos longe da presença do Senhor, nós temos uma sensação que as coisas elas não estão acontecendo. Primeiro porque nós baseamos a nossa vida na vida de outras pessoas. E cada pessoa tem um propósito. E nem sempre aquilo que acontece na vida de outras pessoas faz parte dos planos de Deus ou é a mão de Deus. Quando nós não temos sabedoria, ou quando nós não conseguimos compreender, nós queremos associar a prosperidade desse mundo ou o acúmulo de recursos como se Deus estivesse abençoando a vida daquela pessoa. E isso não tem nada a ver. Bênção é sobre satisfação. Então, eu sou satisfeito pelas coisas que eu tenho. Por quanto tempo nós não tivemos muito mais do que precisamos? E isso nunca nos satisfez. Então você olha o teu guarda-roupa, veja a quantidade de coisas que você tem acumulada. Tem certas pessoas que têm um controle ou não têm a condição necessária para que isso possa acontecer. Mas tem pessoas que têm. Então, cada coisa que Deus coloca dentro da nossa vida é um motivo que nós temos para honrar e para glorificar o seu nome. Só que nós não conseguimos nos relacionar com todas as coisas, principalmente quando nós vivemos longe do nosso chamado. E um sentimento de ansiedade ele vai começar a existir dentro de nós. E essa ansiedade é como se fosse uma compulsão. Eu começo a buscar coisas para distrair os meus pensamentos porque eu não suporto os meus sentimentos. Então a gente sempre vive tentando mudar as coisas que nós sentimos. E quando nós nos aproximamos do Senhor, passamos pelo processo de arrependimento, passamos pelo processo de conversão, que é de convencimento, e aí nós entendemos que existe um Espírito, que existe um Deus, que existe outra vida, que existe um amor maior do que nós e que todos estamos aqui para servir ao Senhor. Então a nossa vida ela ganha um significado totalmente diferente. E não faz bem a gente querer comparar os nossos sonhos, os nossos pensamentos e as nossas vontades de antes de conhecer o Senhor com essa nova vida. Porque antigamente nós éramos a escuridão e agora nós nos tornamos partes da luz. Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós temos que ressignificar. Dentro do nosso imaginário, devido aos filmes que nós assistimos, aos livros, à imaginação, dentro da nossa cabeça tem um processo natural para as coisas. Que eu preciso fazer isso, que tem que ser aquilo, e vai ser com tantos anos, e vai ser desse jeito, e isso e aquilo. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós descobrimos que as pessoas que Deus mais usou, elas não foram as pessoas que tiveram as coisas da forma que todo mundo teve, mas as pessoas que tiveram fé nas promessas de Deus. Ainda que essas promessas, elas pareciam tardias. A própria história de Abraão e Sara, sua esposa, que não conseguia ter um filho, que foram ter filhos a partir de uma idade já avançada, mas isso não impediu de toda essa nação e de todas as promessas de Deus acontecerem. Então é quando as coisas elas saem da ordem natural que nós começamos a perceber que Deus ele está trabalhando sobre essas coisas. Se a gente vai lá em Isaías 55, versículos 7 a 9, a palavra do Senhor ela diz assim: que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não
não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então Isaías era um profeta do Senhor, um profeta que nós definimos como messiânico, porque ele descreve muito bem, muito antes de Jesus ter vindo nos visitar, o que iria acontecer com ele, como seria o seu nascimento, como ele iria sofrer, como ele iria se comportar. Então Deus já tinha revelado ao seu povo o que ele seria o Salvador. E quando a gente olha também a história de Abraão, fica mais um ponto em lição. Quando Sara, sua esposa, percebeu que, entre aspas, Deus estava demorando, o que ela teve de solução? Ela pegou a sua empregada e deu para Abraão ter uma relação com essa moça. E ela acabou tendo um filho, chamado Ismael. Quando a gente olha lá em Israel e vê aquele conflito sobre aquela terra, é justamente por isso. São os judeus e são o pessoal da Palestina. Porque Ismael, conforme ele foi crescendo, a sua mãe ela começou a maltratar a Sara. E Abraão mandou ela embora de casa. Então, olha como nós atrapalhamos às vezes os planos de Deus. Então, Deus, às vezes, ele precisa desfazer alguma coisa que nós fizemos no passado antes de começar a fazer uma coisa nova. E isso não quer dizer que isso seja um padrão, que isso precise ser assim, não. É apenas um exemplo de como, às vezes, nós não temos sabedoria para entender como a bênção já está na nossa vida. Enquanto nós servimos ao Senhor, as coisas elas vão acontecendo. E depois mesmo da graça de Deus, Deus pediu para Abraão, olha, vai lá e sacrifica o teu filho. E ele foi, assim ele o estava fazendo. Quando ele estava para cometer o ato, Deus ele interrompeu e disse, olha, verdadeiramente eu sei que você obedece, eu sei que você me ama, eu sei que você me respeita, porque você estava disposto a sacrificar algo que você não poderia ter tido por mim. Então, não quer dizer que sempre vai ser desse jeito, mas quer dizer que cada pessoa tem a sua história. Só que algo nós temos que aprender a aceitar, que é o que essa palavra ela começa, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver. Pergunta para uma pessoa perversa se ela é perversa. Pergunta para uma pessoa mal se ela é mal. Ninguém responde que é. A gente sempre se define como pessoas boas. Só que, se eu não sirvo nada para Deus, se eu não glorifico o Senhor para nada, e se todo o amor e toda a bondade vem de Deus, como que eu posso oferecer isso às pessoas se eu não tenho nem para mim? Então, toda pessoa que busca apenas os seus próprios interesses, que cuida apenas da sua própria casa, da sua própria vida e só isso, porque o amar não é sobre nós, o amor é sobre o próximo, e não só sobre amar aqueles que nos amam. Porque se isso fosse uma verdade, não existia ódio entre as famílias, não existia inveja, não existia ciúmes, não existia desentendimento, mentira, fofoca, e tudo isso existe. Então a gente nota que na ausência de Deus, tudo que sobra é perversidade. É um comentário desnecessário, é um olhar maldoso, é uma palavra que não encaixa naquele contexto, é um julgamento. É você, ao invés de ajudar, fazer as coisas para prejudicar. Então, eu preciso fazer o quê? Me convencer sobre o meu pecado, sobre o quanto eu sou perverso e o quanto isso reflete na onde? Na minha maneira de viver. Ah, mas como eu me convenço disso? É através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado e é a palavra que aumenta a nossa fé. Então, quando eu tenho fé, eu acredito em Jesus. Quando eu acredito, o Espírito Consolador, ele vem até mim. Mas quando eu desperto, as coisas elas não são bonitas. Porque eu acendo a luz dentro de um lugar onde a vida inteira eu pequei e eu fiz tudo errado, mas eu não podia ver. E eu começo a poder ver. E eu vejo a podridão que está em mim. E é feio. E é feia. Se você acha que você é uma pessoa boa, se você acha que isso, porque se você precisar justificar a sua pureza em coisas que não seja Jesus, você não é puro. Porque a nossa pureza, ela vem de Deus. Ela não vem do que eu faço. Não é pelos nossos atos, é pela misericórdia de Deus. E abandonem os seus maus pensamentos.
Então olha como Deus ele colocou um pilar para nós prestarmos atenção, que os meus pensamentos eles vão influenciar os meus comportamentos. Então se os meus pensamentos eles são perversos, quem está colocando esses pensamentos dentro do meu coração? É o diabo. Ah, mas é os meus pensamentos. Se eu vivo na escuridão, não tem Jesus, não tem luz. Nós precisamos tirar essa mania de querer criar um limbo, onde as pessoas elas vão poder viver desprezando a presença de Jesus. Ah, então se eu não acredito em Jesus, mas então não tenho escuridão, eu vivo no limbo, eu vivo numa penumbra ali. Não existe isso. E eu provo para você como? Através do teu comportamento e dos teus sentimentos. Você mente? Você engana? Você manipula? Você tem ciúme? Você desconfia? Você não sente paz? Tem ansiedade? Fica aflito? Sente medo? Tem dificuldade para dormir? Sente dores? Sente alguma coisa? Tudo que a gente sente. Os meus pensamentos, eles vivem me torturando. Você acha que o Espírito Santo ia colocar pensamentos em você para você se torturar, para você ficar sentindo mal? Ontem nós falamos sobre uma tristeza segundo ao Senhor, que essa tristeza gerava salvação. Mas existe uma diferença no resultado final, no comportamento final, onde não apenas eu me arrependo, mas eu deixo de fazer aquelas coisas. E Deus ele está falando, não adianta nada vocês pensarem se vocês não puderem agir. Voltem para o Senhor, nosso Deus. Então é sinal que essas pessoas que são perversas, que os pensamentos são maus, elas estão perto ou longe de Deus? Se elas estivessem perto de Deus, por que Deus está dizendo, voltem para o Senhor? Você olha como a própria palavra ela vai refutando e às vezes você quer ficar justificando. A bondade depende de Deus ou a bondade é pela história? Você acha que você é uma pessoa boa porque a tua família é da igreja, as pessoas são da igreja, você é uma pessoa trabalhadora e... Cara, nada disso traz bondade para a nossa vida. Porque nada disso é utilizado para Deus. Nada disso serve para o Senhor. Nada disso traz arrependimento e conversão de outras pessoas. Muito pelo contrário, só traz desigualdade. Então a minha vida eu não tenho que usar ela para ficar esfregando na cara de outras pessoas virtudes, mas para mostrar o quanto Jesus ele pôde transformar a minha vida ao longo do caminho. E por que eu tenho que buscar o Senhor? Se a gente faz mal por uma pessoa e a gente busca essa pessoa muitas vezes para se retratar, essa pessoa às vezes ela vai maltratar a gente. Mas diferente, Deus ele tem uma característica que nós não temos. Pois ele tem compaixão e perdoa completamente. Então Deus ele consegue olhar que longe dele só resta escuridão em nós. E quando Deus ele dá o perdão ele é completo. O perdão ele não está ligado ao acontecimento. Olha, eu te perdoo se você fizer isso, eu te perdoo se você fizer aquilo, eu te perdoo se foi assim. Ah, ó, você está fazendo de novo tudo. Perdoar para Deus é esquecer. Porque ele sabe que a partir do momento que nós vivemos ligados a ele, unidos com ele, ele vai garantir. Então não tem motivo para desconfiar, não tem motivo para a gente pensar que as coisas vão continuar sendo iguais. Por que eu sempre tento fazer as coisas e acabo fracassando? Porque eu tento fazer o bem sem Deus. Então tudo que eu tento emular, os sentimentos que são da presença do Espírito Santo sem Deus, vai causar mal para minha vida. Ah, eu não sinto felicidade, eu vivo uma tristeza. Ah, então eu preciso tomar um remédio. Posso tomar? Pode. Você acha que isso vai ser saudável para a tua vida? Por que tem uns remédios que tem uma tarja preta? Porque ele causa dependência. A pessoa, se ela ficar tomando, ela não consegue mais parar de tomar. Então ela toma por um momento porque algo existe dentro dela. Depois aquilo cria uma dependência e não para mais. E assim é a droga, a bebida, o cigarro e tudo aquilo que tenta emular algum tipo de prazer ou satisfação. Então será que essa doença ela foi desenvolvida por algum tipo de transtorno que nós tivemos dentro dos nossos pensamentos? Deles serem maus, de eu não conseguir aceitar a realidade, isso fica castigando o meu corpo todos os dias, com preocupações. Será que esses pensamentos vêm de Deus ou não são os pensamentos da ausência de Deus? O mal colocando tudo aquilo dentro da minha vida, que ninguém me ama, que ninguém gosta, que eu não vou dar certo e que as coisas não estão acontecendo. Você acha que quando esse tempo está sendo questionado, quem que está colocando esse questionamento na sua cabeça? Porque Deus conhece o plano. E aí ele continua dizendo, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos,
e eu não ajo como vocês. Então olha que existe uma diferença entre os pensamentos de Deus e os meus pensamentos, ou os pensamentos de Deus e os pensamentos perversos. Então eu posso tomar como base aqueles sonhos antigos que eu fiz longe de Deus, aqueles julgamentos e aquelas coisas que eu fiz longe do Senhor, que o diabo colocou na minha cabeça, que às vezes eu julgo as pessoas sem entender por que eu estou julgando essas pessoas, eu sinto raiva das pessoas sem que essas pessoas, elas nunca tenham me feito nada, porque eu imagino o que elas pensam, eu imagino o que ela acha, eu imagino que isso... Nós não temos essa capacidade de querer prever o que... Nós não entendemos muitas vezes o que nós sentimos, mas nós queremos entrar dentro de um lugar e dizer, olha, tá todo mundo aqui me julgando. Cara, se Deus nos perdoou, se Deus nos limpou, esse comportamento não tem mais, o que importa a opinião de gente perversa? Porque as pessoas que passaram pelo mesmo processo que nós passamos, elas vão entender. Então eu tenho que estar pronto de abrir mão do quê? Dos meus sonhos. Pensa comigo, vou contar uma história pessoal que eu acho que enriquece ainda mais. Eu sempre fiz um programa de computador desde que eu me conheço por gente. Desde 2007. E aí eu fui trabalhando, fui fazendo, fui mexendo. E a minha esperança, ou na minha cabeça, qual seria o meu futuro? Que eu iria pegar esse programa, que eu ia montar uma empresa, que outras empresas iam usar, que eu ia ter ganhado recurso e não sei o quê, e a gente começa a construir. Beleza, fiquei usando esse programa na empresa que eu trabalhava, deu tudo certo, excelente programa. Consegui o reconhecimento dentro da empresa, consegui criar um processo, graças a Deus, dentro de um lugar onde as pessoas elas conseguiam trabalhar menos e ser mais produtivas para poder ir para casa, um lugar onde tocava louvor, um lugar onde as pessoas oravam no começo do dia. Pô, maravilhoso. Até que chegou um tempo que eu saí do emprego. 22 anos trabalhando e eu saí do emprego. E aí vem a pergunta, agora vai vir o programa? Não, o programa ele não foi mais usado. O programa ele está esquecido. Então, olha como aquilo que eu achei que seria o meu futuro não tem nada a ver com as coisas que Deus planejou. E será que eu tenho que voltar e tentar fazer esse sonho porque é muito bom, porque isso? Não, foi bom enquanto Deus quis que fosse. Durou para mim aprender talvez outras coisas, para mim aprender a confiar e a fazer. E assim Deus ele sempre vem colocando projetos, mas são projetos que acontecem do dia para a noite? Não. Da mesma forma que eu estou fazendo outra coisa hoje. E está pronta essa coisa? Não. Dá dinheiro? Não, não dá nada. E aí as pessoas ficam com aquela ansiedade, já está pronto, já está ganhando, já está fazendo. E aí, você vai ficar triste, vai se desesperar ou vai continuar trabalhando sobre isso? Será que o próprio processo de construir não é a nossa fé ganhando corpo, para ver se a gente pode suportar aquilo que Deus está colocando na nossa mão? Então olha como, eu estou dando um exemplo de muito tempo. E às vezes a gente tem que olhar e ver as coisas são o que são. Porque o melhor lugar para que eu possa estar é onde eu sinto paz, é onde eu sinto a presença de Deus, é onde eu posso servir o Senhor. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então ele continua explicando que o meu pensamento proporciona a minha ação, e os pensamentos e as ações de Deus são diferentes dos meus. Então quando nós viemos pelo homem natural, tudo aquilo que nós fazemos é trevas e escuridão. Nós não conseguimos ser gratos, nós não conseguimos valorizar as pessoas, nós sempre achamos que a felicidade vai estar em algo além de nós. A felicidade está no Senhor. Tudo aquilo que nós acreditamos que é desse mundo que traz felicidade pode nos ser tirado, mas tudo aquilo que vem de Deus ninguém pode tocar. Então os nossos pensamentos eles precisam estar inteiros pautados na palavra de Deus, que é a eternidade. E as nossas ações elas vão estar pautadas também nessa palavra. E aí sim, nós vamos criar um comportamento muito mais elevado e uma ação muito melhor, porque ela vai ser semelhante a quem? Ao Espírito Santo, as coisas que Jesus fazia. Isso é um processo de aprendizado, não vai ser do dia para a noite, não vai ser num passe de mágica, não vai ser no abracadabra, vai ser no dia a dia, vai ser buscando. Todo dia, a hora que você acorda, qual que é a primeira coisa que vem no teu pensamento? Qual que é a primeira coisa que você diz? Você já acorda e vai pegar o celular, vai ver redes sociais? Você já acorda e conversa com Jesus? Você já acorda e vai ouvir o louvor, vai ler a Bíblia? Quem que é o primeiro horário da tua vida? Está ocupado o quê? Quando você senta ali para reinar ali de manhã, a primeira coisa que a gente faz, você abre o quê? Você vê o quê? Já fica aflito porque tá vendo notícia, porque o país isso? Cara,
Os jornais, eles servem para isso, porque a desgraça sempre chama muito mais atenção. E quando existe um gesto de bondade, as pessoas duvidam. Já acha que é manipulado, que o diabo é o pai da mentira. E a maior parte das pessoas, elas não têm capacidade de assimilar nada. Nem de entender se dentro de uma igreja a verdade está sendo pregada. Por quê? Porque elas não têm o Espírito de Deus. É só olhar o sentimento, é só ver o comportamento, é só ver por que elas vivem, é só ver por que elas morrem, é só ver o que elas pedem para orar, é só ver se elas choram, é só ver o que machuca, o que não machuca, o que não é, o que não é, aonde está a esperança. Cara, com meia dúzia de conversa você entende aonde está a pessoa exatamente. Se os pensamentos delas são de Deus, são maiores que essa vida, ou se ela está pautada aqui sem saber ainda o que está acontecendo, tentando se encaixar dentro de um padrão. E as pessoas que se encaixam nesse padrão não quer dizer que elas são felizes. Não quer dizer que a vida está garantida e não quer dizer nada. Então, ou a nossa vida é servir ou é servir. Se a gente continua lá em Salmos 37, versículo 3 a 7 e 16, a palavra ela diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que a justiça da sua causa, brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Então Davi, nesse salmo, ele está dizendo exatamente o que eu disse, que a sua felicidade esteja no Senhor. E aonde está a sua felicidade? Aonde está o seu amor? Aonde estão os teus sonhos? Estão em Deus? Pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelos louvores, pelas orações, ou a sua felicidade são coisas que precisam acontecer, coisas que precisamos ter, coisas que precisamos terminar, coisas que isso e coisas que aquilo. Se você for perverso, não importa onde você estiver, você vai ser perverso. Então eu tenho que olhar se a minha felicidade é o Senhor ou a minha felicidade é as pessoas fazerem o que eu quero. E quando essas pessoas elas não fazem, eu fico irritado. Então ou eu tenho que controlar todo o ambiente, ou o ambiente me controla e aí eu coloco as minhas garras sobre ele. Então independente do que estiver acontecendo, a nossa felicidade ela vai estar no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Por que Deus me dá o que o meu coração deseja? Porque os meus pensamentos são dele. Então eu só desejo aquilo que Deus desejou para mim. Então olha como eu estou alinhado à vontade de Deus, que eu sei que é boa, perfeita e agradável para Ele, não é para mim. Jesus não é um amuleto que eu trago para a minha vida para que Ele realize os meus sonhos perversos, para que eu queira provar alguma coisa para alguém. Nós não temos que provar nada para ninguém. A nossa missão aqui é ser servo serve para servir. Se você ainda não se convenceu disso, você não sabe o que é a felicidade. Porque a felicidade para você sempre é algo que tem que acontecer, algo que vai fazer e nunca o agora. Nunca o presente vai ser bom o suficiente para você. A não ser que você pegue uma doença e não tenha mais o seu presente e a sua liberdade. Aí você trocaria tudo para voltar a ser o que você era. E é isso que eu vejo as pessoas fazendo. Quando elas têm uma mudança de vida que é ruim, elas querem voltar lá para o passado. Como se uma árvore ruim deixasse de crescer e provocar maldade. Então o passado cada vez mais ele deixa de existir. Mas existe uma nova vida em um novo lugar ao lado de Deus. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Mas nós queremos confiar nas pessoas. Tem pessoas que sofrem porque são solteiras, que estão sozinhas. E aí ela acha que se ela encontrar alguém, vai encontrar alguém para dividir conta, que vai encontrar alguém para cuidar, para conversar, para sair, para comer, para coitar, né, as biscoiteiras. Aí beleza, aí fica gostosinho. Só que ele traz uma pessoa que ela não tem Jesus, que não tem nada.
Então ela enxerga virtudes, né? Eu gosto de gente que chama os outros de inteligente. A pessoa é um poço de perversidade e mentira, mas é alguém inteligente. Porque gente inteligente mente. Gente inteligente engana. Gente inteligente manipula. É uma muita doideira. Então nós temos que usar as palavras certas para os momentos certos. Talvez seja a astúcia do diabo isso, porque o diabo ele é astuto. Mas inteligência não. Inteligência não. Nós não somos pessoas do mundo para ter inteligência, nós somos pessoas do Senhor, então nós temos sabedoria. Porque a inteligência, eu posso pegar uma inteligência artificial que leu todos os livros que os homens escreveram e consegue me responder todas as questões do homem. Mas ainda assim essa inteligência, ela não consegue sentir nada, porque todo sentimento ele vem do Senhor. Então eu pensar como os homens pensam só traz a dor que os homens sentem. Mas eu pensar como Deus pensa, me traz os sentimentos de Deus para a minha vida. Então eu preciso colocar a minha vida nas mãos de Deus. E colocar a vida na mão de Deus é o quê? É eu não questionar. É tá tudo bem, mas eu cuidar de mim sim. Não porque vai aparecer alguém, porque eu me sinto numa competição. Nada. Eu cuido porque isso é um sentimento que Deus coloca dentro do meu coração de zelo. Eu zelo pelas coisas, eu confio nele. E ele me ajuda a suportar. Muitas vezes um convívio que é complicado, porque pessoas sem Deus, elas acham que elas têm o direito de descontar um dia difícil nas outras pessoas. Ela acha que porque a história dela é muito triste, porque aconteceu alguma coisa, ela tem o direito. Ah, eu tenho o direito de comer mais hoje porque eu não estou bem. E aí você olha, a vida dela é um direito. É um direito que já não cabe mais na roupa, é um direito que já não cabe mais na cama, é um direito que já não tem mais respiração, que já não consegue mais fazer mais nada. Então até quando você vai viver essa vida escravizado nesse corpo? E tudo que você sente é o que? É dor. Já não tem mais prazer, só tem dor, só tem desconforto. Não tem pior coisa que você olhar no espelho e não se reconhecer. E não conseguir aceitar que você teve maus escolhas no passado. É muito mais fácil eu falar que é um remédio, que é genético, isso. Pode ser? Pode. Mas por que você precisou do remédio? Por que teve o descompensamento? Por que fez? Ah, eu não estou aqui para ficar. Você coloca a desculpa no que você quiser. Deus ele está dizendo, olha, eu posso te ajudar. Você aceita? Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e que com a justiça da sua causa brilhe como o sol no meio-dia. Então Deus ele vai ensinar a gente a fazer o certo do jeito certo. Não é só chegar no resultado. Chega no resultado tomando anabolizante. Vê o que vai acontecer com o teu corpo. Vê o que vai acontecer com o teu cabelo. Vê o que vai acontecer com os teus sentimentos. Chega no resultado tomando remédio. Sente a paz que não era para você estar sentindo porque você não se arrependeu. Veja o que vai acontecer. Então a honestidade nada mais é do que a gente fazer o certo da forma que Deus ensina. Ainda que nós possamos ficar às vezes com um prejuízo. Às vezes que parece que as coisas não estão dando certo e que nós não merecíamos aquilo. Só que nós sabemos que existe uma justiça brilhando sobre nós. E se algo está brilhando, nós temos a certeza que é Deus quem está nos sustentando e quem está nos influenciando. E Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata, de toda a história. Ele sabe quais são os pensamentos, Ele sabe quais são os acontecimentos. Nós só precisamos estar lá, confiando. E Ele vai nos ajudar em todos os momentos que forem necessários. E aqui vem uma coisa que nós precisamos, ó. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. É para mim ficar olhando a vida dos outros e desprendendo pensamentos e sensações? Ah, esse não merecia ter ganhado, eu merecia. Esse não merecia ter prosperado, eu merecia. Esse não merecia ter casado, eu merecia. Essa menina é uma vagabunda, essa menina é uma golpista. E isso e aquilo é o tempo todo. Será que Deus está fazendo esse convite ou Ele está dizendo algo diferente? Não se irrite por causa dos que vencem na vida. E será que esse vencer na vida é uma vitória? Ou será que através dos planos antigos que nós tínhamos, sem entender os planos de Deus, que para a gente vencer é a pessoa conquistar as coisas que nós gostaríamos de conquistar? E aí ele vem mais. Nem tem inveja. E o que é inveja? É eu querer o que os outros têm. E eu tô querendo o quê? Querendo as realizações das pessoas que têm a maldade dentro do coração. Eu quero as coisas que são de Deus, eu não quero as coisas que são dos homens, não. Tenha paciência,
pois o Senhor Deus cuidará disso. Então eu preciso continuar confiando em Deus, ainda que as pessoas elas façam planos de maldade, que essa maldade ela venha em mim, que as pessoas elas insinuem as coisas, que elas queiram colocar dentro de você uma coisa que não é, sabe? Pessoas que não têm um pingo de valor para Deus, que não fazem nada por Deus, que só sabem ficar se intrometendo na vida das pessoas, que servem exatamente o mal e a perversidade, que tem um sorriso muitas vezes na tua frente, que te trata bem, que te trata com educação, mas quando não tá perto a pessoa senta o arreio em você. E tá lá, tá tudo bem. Vai chegar o dia, porque tudo isso somatiza no nosso corpo. Você acha que o diabo vai matar essa pessoa? Que às vezes você está desejando que as pessoas morram. Eu não quero, eu quero que as pessoas vivam. Porque a própria vida longe de Deus é uma tortura. E é todo dia acordar e ver uma vida de merda que a pessoa tem. E um dia eu tive que acordar e falar, que vida de merda que eu tenho. O que eu estou fazendo da minha vida? E é esse arrependimento que muda a nossa vida. Não é ficar exaltando. É melhor o pouco que os bons têm do que a riqueza dos maus. Então aprenda a se contentar com as coisas que você tem, do que achar que se você tivesse mais você seria feliz. E o problema é sempre esse, nós achamos que as coisas vão mudar os nossos sentimentos. E eu não canso de dizer que os nossos sentimentos refletem exatamente os pensamentos da ausência de Deus através dos nossos comportamentos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar sabedoria e, acima de tudo, que o Senhor faça você se arrepender. Você precisa olhar para a tua vida e pensar, que vida de merda que eu tenho. Eu preciso mudar de vida. Porque o problema não é conquistar as coisas, o problema é depois. O problema é carregar essa vida depois. O problema é você chegar lá. O problema é exatamente você acreditar nas coisas erradas. Porque se Deus não for o final dos teus sonhos eles nunca vão se realizar. Pessoas morrem, pessoas partem, pessoas são indecisas, pessoas mudam de opinião. Mas a glória do Senhor, a majestade do Senhor e a verdade, elas são imutáveis. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.